Graças a Deus, muito boa noite a todos. Vamos juntos elevando o pensamento ao Cristo, aos bons espíritos, rogando a proteção divina para os nossos lares e já pedindo a proteção para mais uma semana que se inicia, trazendo bom senso, calma, pacificação no nosso coração e que estamos todos a caminho, aprendizes do Evangelho. Algumas coisas sabemos mais, outras ainda precisamos elaborar, amplificar nossa capacidade de entendimento e de percepção, mas todos nós, com os nossos tesouros, estamos a caminho. Então vamos juntos com a oração ensinada pelo Mestre, fazer a reflexão deste domingo abençoado. Vamos aproveitar essa noite a reflexão do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Quando interroga sua consciência a respeito dos seus próprios atos, pergunta-se se não violou essa lei. Se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou conscientemente uma oportunidade de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez ao outro tudo o que gostaria que lhe fizessem. Ele tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro,
É por isso que coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem reclamar. Como a lição é longa, eu vou pedir a permissão de fechar aqui com o resumo. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus direitos fossem respeitados. Quando questionamos a consciência, nós estamos vivendo uma época tão para fora, tão exposta, né? Expomos os nossos pensamentos nas redes sociais, estamos sempre em contato com os amigos, falando um ponto de vista. Então, estamos numa época muita exposição pública. E isso nem sempre facilita que nós tenhamos o acesso à nossa consciência. A gente não percebe que pela tela mental nós capturamos sugestões o tempo todo. Sugestões do mundo, sugestões de amigos, sugestão que está sendo trazida pelas informações, também sugestões astrais inferiores. E nem sempre nós percebemos o que a nossa consciência está dizendo. O que o meu eu interno está clamando. Então, nós precisamos, antes de qualquer coisa, para que a gente consiga ter uma avaliação sensata de como está a nossa postura, se nós estamos tendo boas escolhas, se diante da vida realmente estamos nos posicionando segundo a vontade de Deus. Para isso, a gente precisa silenciar e fazer um filtro da nossa mente. Quantas horas do nosso dia passamos vinculados às redes sociais, isso tem sido uma toxicidade altíssima para esse olhar interno. O quanto então podemos discernir entre o uso do nosso tempo, o uso do nosso livre-arbítrio. E aqui ele faz a colocação importante, dando demais informações aqui que Allan Kardec nos pede reflexão, é que o ser humano, quando ele ama a Deus, não só pede proteção a Deus, mas como ele ama a vida, ele sabe que todas as dores, todas as vicissitudes, por mais lamentáveis e escandalosas que a gente tenha que passar, são provas ou expiações. E aí ele coloca, e as aceitam sem reclamar. O que é aceitar e o que é fugir da luta? Isso também é um questionamento difícil, né? Aceitação. Eu aceito e coloco debaixo do tapete, paro de pensar como uma repressão violenta que eu faço à minha dor, para parar de sentir, para parar de sofrer o impacto daquele acontecimento na minha vida. Eu simplesmente olho para outra direção e não penso mais a respeito. Será que isso é uma aceitação? Agora, a aceitação, talvez, que o Evangelho vem tentando nos ensinar, depende também de uma reflexão mais pacífica, que muitas vezes nós não teremos respostas prontas dos porquês que passamos ou deixamos de passar por aquela prova, ou até momentos mais duros, como momentos expiatórios. Mas que a gente entenda que exista uma justiça soberana que está em cima de todos nós. E essa justiça soberana não é segundo o nosso tempo, mas assim o tempo desse Deus, Pai de amor e bondade, que nos dá a chance de fazer e refazer tantas vezes quantas forem necessárias. O Jung falava que muitas vezes, o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, falava que muitas vezes quando passamos por uma situação lamentável na nossa vida, de contato com muita sombra, com muito sofrimento, quando a gente não elabora aquela experiência como algo que possa nos facilitar algum tipo de conhecimento sobre nós mesmos ou sobre a vida, nós acabamos atraindo essa circunstância que passa muitas vezes a se repetir na nossa vida e às vezes a gente vai acreditar que aquilo era o nosso destino. E na verdade o nosso destino, quer dizer, o nosso caminho para aprendizado é entender o que nos aconteceu como um mecanismo de como ele transforma o meu caráter. Como ele faz com que eu entenda a dor? Não só a dor que eu sinto, mas que eu possa causar.
Os níveis de empatia, os níveis de solidariedade, não é dó, solidariedade, a vontade de ser útil na sociedade e assim por diante. Será que não é esse nível de tomada de consciência, né? Que aí a gente se interroga se a gente aproveitou as oportunidades de ser útil, a gente aproveitou as oportunidades de fazer o bem, se ninguém tem queixa de mim. Então, esse exercício de não só sufocar a dor, mas exercitar a autorreflexão, se estamos no caminho certo e se não, se alguma coisa está fazendo um apelo para que a gente se desvie da nossa rota existencial, como voltar ao eixo, né? Frequentar os centros espíritas, as igrejas, receber a benesse dos passes espirituais, da água fluidificada, são todos instrumentos maravilhosos, mas não é o suficiente. Eu preciso deixar que entre no meu coração e tire aquela erva daninha, daquela mágoa, daquela tristeza, daquilo que está me consumindo e muitas vezes faz eu desconfiar da justiça divina, faz eu ter dúvida. Então o homem de bem é uma construção. Estamos construindo esse reino de Deus, como a gente sempre coloca, estamos construindo esse reino de Deus dentro do nosso coração, dentro de nossas consciências, mas de tempos em tempos, assim como uma obra comum aqui na Terra, a gente tem que ver se não tem algum errinho de medida, não tem algum erro de exagero, né, de intolerância, até uma certa fascinação, um certo rigor através das nossas crenças. Então nós não podemos esconder a dor, né, fingir que nada está acontecendo. A aceitação, ela lida com a dor, mas ela procura soluções. E se ela não tem as soluções imediatas, o que ela faz? Ela conta com a esperança na vida futura. Ela sabe que o futuro, quer dizer, não é só uma próxima reencarnação, mas o futuro pode trazer as necessárias explicações, sentimentos e apaziguamentos para aqueles conflitos. Então nós precisamos confiar na vida. E para que a gente confie na vida, nós precisamos sentir que somos filhos de Deus, que nós somos dignos, que merecemos essa felicidade, mesmo que a gente tenha andado pelo passado em equívocos, que a gente carregue na consciência algum dano à sociedade ou até mesmo algum dano a nós mesmos. Mas que a gente solte um pouco esses fardos, dessas angústias existenciais e a gente olhe para a vida como uma grande oportunidade de existir, uma grande oportunidade de fazer escolhas e recomeçar tantas vezes quantas a gente precisar. Então que a gente imersa a nossa consciência pelo bem que a gente possa fazer ao outro e a nós próprios. Jesus nos ilumine, nos abençoe mais uma semana que está começando, que a gente ande com prudência, com cautela, tomemos muito cuidado com o excesso de informações que chegam para nós. Lembremos que a espiritualidade sofredora nos induz ao medo, nos induz à indignação. Essas informações tenebrosas de maldades, de crimes, de divulgação de notícias lamentáveis da conduta dos adoecimentos morais, que a gente tome muito cuidado quando a gente fixe demais a nossa atenção nessas tragédias humanas. Lembremos de cultivar no fundo do nosso pensamento os bons pensamentos. E para isso, boas leituras, boas conversas e principalmente o exercício do afeto. Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada.